Deus, Ele me deu uma palavra muito bacana, que está no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1 e o versículo 14. O tema dessa mensagem diz: destravando destinos. Você vai descobrir que tem pessoas que elas são chaves na nossa vida. Tem pessoas que elas são essenciais para poder mudar a nossa história. E o livro de Ruth vai poder contar um pouquinho dessa história. O livro de Ruth vai poder fazer com que a nossa mente se abra um pouquinho mais e a gente venha a ter a habilidade, sabe, de poder entender que Deus coloca certas pessoas próximas da nossa vida para mudar um destino que praticamente estava dado como fracassado, e Deus usa pessoas para dizer: não, isso é só parte do processo. Aquilo que eu tenho preparado para vocês é muito maior. Ruth capítulo 1, no versículo 14 diz assim: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Pai, eu coloco essa palavra diante de Ti, que Tu venha estar falando poderosamente aos nossos corações. Que ninguém, Pai, ao ouvir essa mensagem, possa sair do mesmo jeito, mas que possam ser impactados com a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Ruth, ela era uma moabita, vivia num lugar onde os princípios de Deus eles não eram ativos. E ela teve como sogra uma mulher chamada Noemi. Noemi, junto com seu marido Elimeleque, eles saíram do lugar da terra de Deus, saíram de Belém e eles foram em direção a Moabe em busca de pão. Belém era o lugar do pão, Belém era o lugar da proteção de Deus. E esse casal juntou os seus 2 filhos e foram embora para Moabe. Em Moabe acontece uma coisa que não era bacana, sabe? Morre Elimeleque, morrem os 2 filhos depois de terem casados com 2 mulheres. Uma se chamava Ruth e a outra Orfa. E essas 2 mulheres, elas ficam viúvas junto com uma sogra viúva. E olha aqui, né? Ter uma sogra viúva, gente, esse negócio era a oportunidade da vida, né? Tem gente que só não abandona a sogra porque a sogra ainda está, porque o marido ainda está vivo, mas quando o marido morre, meu Deus, nunca mais eu quero saber da sogra. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, graças a Deus isso não acontece aqui no nosso meio, todo mundo ama a sogra aqui, olha só. Mas essas 2 mulheres, elas resolveram viver com a sogra, elas resolveram acreditar na sogra. Eu fico pensando um pouquinho, né, o que faz 2 mulheres como essa continuar a sua vida junto com a sua sogra. Noemi, ela tinha histórias do povo de Deus. Eu penso que Noemi tinha histórias acerca do que Deus havia feito pelo povo. Às vezes que Deus havia libertado o seu povo. Às vezes que Deus havia transformado, sabe, os maiores desafios do povo de Deus, sabe, em vitórias fantásticas contra exércitos muito maiores. E isso foi gerando fé dentro do coração dessas 2 mulheres. Mas chegou um tempo que Moabe estava muito difícil, elas precisaram retornar para Belém. E a Noemi falou para as 2, vocês podem ficar, fiquem tranquilas, vocês seguem a vida de vocês aqui, vocês continuam vivendo do mesmo jeitinho que vocês sempre viveram. Mas as 2 falaram: não, minha sogra, nós vamos juntos, nós queremos ir junto com a senhora, não dá para largar. Ruth entendeu, sabe, que tem pessoas que são chaves na vida de outras. E Deus prepara certo tipo de pessoas para que você possa ser direcionado ao lugar do teu milagre. Essa pessoa que te convidou, essa pessoa que tem falado de Jesus para você, talvez você não tenha entendido, mas é para você se conectar mais nela, porque ela tem sido uma chave para poder destravar aquilo que estava travado, para poder mudar a história daquilo que estava completamente fracassado. Olha aqui no versículo 15, ela diz assim: então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela também. A Orfa resolveu voltar e seguir com o seu povo e seguir com o seu Deus. Noemi dá uma palavra para Ruth e fala assim: Ruth, volte com ela também. Ela voltou para o seu povo e voltou para o seu Deus. Parecia que dentro dessa história tinha algo que estava bloqueando um pouquinho Orfa. Existia algum sentimento no coração de Orfa que fez com que ela não seguisse jornada junto com Ruth. Porque Noemi, ela dá uma ênfase no povo e no seu Deus. Existia em Moabe
vários deuses, era uma nação pagã, eles não acreditavam no Deus de Israel. Você não tem noção, quando você fizer a tua declaração de fé, dizendo: eu preciso desse Deus, eu preciso de Jesus Cristo, tudo aquilo que eu aprendi, hoje eu rasgo, eu quero me entregar, sabe, de corpo e alma para esse Deus, para poder viver coisas incríveis e coisas novas que o Senhor tem para mim. Talvez você não tenha noção ainda daquilo que está por vir na tua vida, mas de acordo com essa palavra você vai ver o que aconteceu na vida de Ruth e o que pode acontecer na tua vida também. Diga assim comigo: tem decisões, mas vai, fala com fé aí, vai. Tem decisões que mudam sentenças. Olha o que a Bíblia diz a respeito dos moabitas. Existia um decreto sobre eles: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Existia um decreto contra os moabitas. Ruth era moabita, existia uma sentença contra ela. Não adiantava ela ficar tentando, sabe? Porque ela não podia entrar num culto, ela não podia entrar numa reunião onde o povo judeu estivesse reunido. Então logo já existia um decreto para ela de falência, impossibilidade. Mas ela, por uma declaração de fé que ela fez, ela quebra, ela cancela um decreto que tinha contra ela, e ela se torna abençoada por causa de uma declaração de fé. Talvez você chegou aqui nessa noite, talvez você chegou aqui nesse ambiente e decretos foram lançados sobre a sua vida. Nunca você vai dar nada, sabe? O teu casamento não vai chegar a lugar nenhum. Você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe. Talvez decretos foram lançados sobre você e dia após dia isso vem se concretizando na tua vida. Ei, eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você nessa noite: ei, existe uma palavra que você pode liberar com a sua boca, que vai cancelar qualquer tipo de decreto. E a palavra é: eu vou seguir esse Deus, eu vou servir esse Deus, eu não abro mão do meu Jesus. Aleluia. Essa mulher, ela mal sabia que uma declaração de fé fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. Cara, isso é incrível. Ela não podia entrar numa reunião de crente, ela não podia entrar numa reunião, sabe, dos santos. Ela não podia fazer parte, porque a lei de Moisés dizia que os moabitas não poderiam fazer parte desse momento. Mas por causa de uma declaração de fé, um decreto é cancelado, uma história é transformada, e ela entra na genealogia de Jesus. Parece que quando a gente fala de Deus, quando a gente fala, sabe, parece que a gente está falando de algo muito espiritual demais. São pessoas boas demais, são pessoas santas demais, são pessoas que têm, um estilo de se vestir, de falar muito puro demais. Mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a enxergar que todo favor, ele não vem por causa do nosso mérito, ele vem pela graça do Senhor. Talvez você está aqui se achando a pior pessoa do mundo, talvez você está aqui se achando um lixo, talvez você está aqui cheio, sabe, de traumas de criação, por conta de palavras que foram liberadas na tua infância e te bloquearam de se tornar uma pessoa mais ousada, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais desinibida. Talvez decretos foram escritos a teu favor, que te impede, sabe, de poder sonhar, de se tornar alguém maior ou melhor. Ei, assim como Ruth conseguiu entrar na genealogia de Jesus, eu quero dizer para você que você também pode entrar. Hoje você vai entrar na genealogia de Jesus como filho de Deus. Hoje Deus está te chamando para dizer: ei, você pode fazer parte da minha história, você pode fazer parte da minha família. Talvez você não é a melhor pessoa do mundo, e eu sei disso. Talvez você não é a pessoa mais espiritual do mundo, e eu sei disso. Mas eu quero você, eu preparei esse momento para você. Aleluia. E eu acho incrível que a história dela continua. As duas saem de Moabe em direção a Belém. E quando elas estão chegando em Belém, as pessoas da cidade já a reconhecem. Noemi está voltando. Noemi está voltando. E ela não vem sozinha, ela está vindo com a sua nora.
Mas ela não gostaria de voltar assim. Ela gostaria de voltar mais feliz, com resultados. Mas isso não acontece. Era tempo da colheita do trigo. A Ruth chega para a sogra e fala assim: minha sogra, eu não posso ficar em casa, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, tem gente que faz alguma coisa. Tem gente que não se conforma com a situação que está vivendo. E Deus sempre encontra esse tipo de pessoas. Sabe, pessoas que têm raça, pessoas que não desanimam, pessoas que dizem: olha, eu estou cansado, mas eu sei que a minha história vai mudar, a minha sorte vai mudar. E ela diz para a sogra o seguinte: olha, deixa eu fazer um negócio, deixa eu catar espigas. Porque ela era dependente do Bolsa Família da época. Ela era dependente do Bolsa Família. Naquela época, existia, dentro da lei de Moisés, uma lei que dizia o seguinte: que quando houvesse a colheita, e os agricultores fizessem o feixe do trigo, e carregassem, aquilo que ficasse caindo pelo caminho, ou aquilo que foi cortado e não carregado no feixe, os pobres poderiam juntar todo aquele trigo que sobrou. Ruth vai fazer isso. Ela se torna uma catadora de espiga de trigo. Foi a primeira oportunidade que ela teve. Ela não conseguia imaginar aquilo que Deus tinha preparado para ela. Parece que Deus nos libera palavras, Deus nos direciona em relação a palavras. Não, o teu futuro vai mudar, a tua história vai mudar, vem um tempo de prosperidade, vem um tempo de abundância. Aí você deve estar dizendo: pô, parece que essas palavras não se cumprem, parece que o meu dia não chega, parece que a minha senha não está batendo lá, parece que Deus se esqueceu de mim. Ei, Deus não falou nada em relação ao processo. Ele falou que a vitória vai chegar, mas o processo Ele não fala para a gente. Ô gente, se falar a gente corre. Se falar a gente corre. Falar que a gente vai quebrar financeiramente, falar que a gente vai ter que catar, sabe, aquilo que todo mundo está jogando fora, falar que a gente vai ter que usar roupa de pessoas que já usaram e a gente não tem condição de comprar uma roupa. A gente diz: seu Deus, para com esse negócio, isso aí não é para mim não. Ei, mas eu quero dizer para você, se você está passando por isso, isso é parte do processo. Vem um tempo de Deus para você, vem um tempo de prosperidade, vem um tempo de abundância. Segura um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais, não desanima, a tua vida vai mudar, a tua sorte vai mudar. Uma palavra já foi liberada a teu favor. Aquilo que você não vê, começa a acreditar como algo já concretizado. Deus vai mudar a tua história. Aleluia! Quando eles estavam voltando, o povo diz assim: ó, a Noemi está voltando junto com uma moabita. Quando eles falam junto com uma moabita, era tipo assim, ó, a Noemi está voltando com aquele que incomodou tanto, está voltando com aquele que não deu certo, aquele que bebeu a vida toda, está voltando com aquela lá que andou na vida o tempo todo. É como um adjetivo para poder falar de alguém que viveu alguma coisa muito ruim, mas que é verdadeira. Eu quero dizer para você que resolveu fazer essa declaração de fé, que vai servir a Deus, quem sabe ainda a tua história não seja uma história de sucesso, e as pessoas que estão olhando para você, elas estão dizendo assim, ó, olha, aquele ali é aquele que fez um monte de besteira, aquela ali é aquela que falava demais, aquele ali é aquele que enganou, né, a sua esposa, aquele ali foi que destruiu a família toda. Talvez a história ainda continua pelo teu passado, mas eu quero dizer para você que assim como eles não sabiam o que Deus havia feito na vida de Ruth, essas pessoas que estão falando mal de você, elas ainda não sabem, mas o céu já preparou algo sobrenatural para cada um de vocês. Aleluia! Tem pessoas que estão certas a teu respeito, o que elas não sabem ainda é que a tua história de sucesso já foi escrita. Aí ela vai catar espiga de trigo
no campo do cara que seria o marido dela, que Deus havia preparado para ela. De catadora de grão de trigo, ela se torna a primeira dama. Eu não sei como que Deus vai fazer. Eu não sei como que Deus vai fazer. Eu não sei qual é a circunstância que Deus vai criar, mas Deus é especialista em do nada criar coisas incríveis para poder abençoar o seu povo. Eu não sei, mas vai acontecer. Ei, tem alguém aqui nessa noite que espera mais de Deus? Ei, bata no peito aí, olha para a pessoa que está perto de você e fala: ei, se prepara, você não viu ainda, mas Deus já escreveu e já liberou o meu favor. Bem no dia, cara, isso é demais. Deixa eu ver se tem aí. Bem no dia que ela vai catar espiga de trigo no campo de Moabe, o Moabe vai fazer uma visita no campo. A Bíblia diz que ela teve sorte. Talvez as pessoas vão usar essa palavra a teu respeito, sabe? Deu muita sorte. Deu muita sorte. Talvez a palavra que eles vão usar deu muita sorte, mas elas não sabem a tua declaração de fé, elas não sabem o tempo que você se posicionou em Deus, elas não sabem o tempo que você lutou confiando numa palavra onde todo mundo desistiu e você continua até o final acreditando. Para muitos vai ser sorte, mas você vai bater no peito e vai dizer: não foi sorte, foi uma ação de Deus, foi uma intervenção divina, foi uma manifestação de Deus a meu favor. Aleluia! Nós não vivemos de sorte, nós vivemos de favor de Deus a nosso respeito. Não é porque nós merecemos alguma coisa, é porque o favor dele é ilimitado, e a gente se apropriou pela fé dessa palavra, e a gente está sendo abençoado pelo favor de Deus. A Ruth não merecia, ela era uma moabita, mas uma declaração de fé fez com que o céu trabalhasse a favor dela, assim como o céu a partir de hoje trabalha a teu favor. Aleluia! Ah, Jesus, eu sei que nessa noite aqui, pessoas, elas estão, sabe, com seu coração em chama, o coração pegando fogo, dizendo: talvez o que me trouxe aqui foi uma experiência negativa, talvez o que me trouxe aqui, sabe, foi os poucos resultados que a vida tem me proporcionado, mas eu quero dizer para você, isso tudo foi um plano de Deus, para que você o conhecesse por completo, e pudesse dizer: Deus, eu quero seguir esse caminho contigo, eu quero viver essa fé juntamente contigo. Aleluia. Perguntaram: Boaz olha, gente, Boaz olha ela no meio do campo. Boaz olha ela no meio do campo. Tanta gente para ele olhar, ele vai olhar logo aquela mulher. Quem é que direcionou Boaz para poder estar vendo ela? Quem é que direcionou? Qual foi a ajuda que ela pediu? Qual foi a pessoa que indicou ela para aquele cargo de catadora de espiga de trigo? Às vezes a gente está tão preocupado, sabe, quem vai nos indicar, quem vai fazer alguma coisa por nós. Sabe, eu trabalhei tanto para ajudar pessoas, e agora é a hora de eu reivindicar uma ajuda por tudo aquilo que eu fiz para aquela pessoa. Ruth não fez nada disso. Ei, Ruth não fez nada disso, ela não tinha QI, quem indicasse ela para alguma coisa, mas ela tinha uma declaração de fé, que fez com que o céu trabalhasse a favor dela. Talvez a tua vida esteja, sabe, um inferno, passando por dificuldade financeira, portas fechadas, empresa sem produção, carteira sem estar assinada. Deus está liberando uma palavra para você nessa noite. Ei, você não precisa de uma intervenção humana, você precisa do favor de Deus, e favor de Deus vem através de declaração de fé. Eu preciso de ti, Jesus. Aleluia. Ei, eu quero liberar para você aqui nessa noite. Você vai colher aonde você não plantou. Pessoas terão que trabalhar duro, pessoas terão que suar a camisa para poder fazer
aquilo que você está fazendo, receber o que você está recebendo, mas tem uma bênção sobrenatural de Deus sobre a tua vida nesse momento, e você vai receber aquilo que você não merecia, vai colher o que não plantou. Vem prosperidade de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Aleluia! Aleluia! Uma pessoa, uma conexão, uma decisão fez com que aquilo que estava travado fosse destravado. Eu acho incrível. Ruth, capítulo 2, no versículo 8, Boaz se dirige a palavra para ela. Ela chegou depois. Tinha um monte de mulher lá fazendo o serviço dela. Ela chegou depois. E ela passou na frente. Ela chegou depois. E ela recebeu antes do que os outros. Ela chegou depois. Mas foi ela que tomou posse antes. Ela chegou depois. Se apropriou pela fé dessa palavra. Ei, tem alguém aqui ouvindo essa palavra e pode se apropriar pela fé dessa palavra e dizer: Deus, sou eu aqui, Senhor, eu estou chegando agora, eu era um desconhecido, mas eu me aproprio pela fé dessa palavra, eu vou passar na frente de todo mundo, eu vou receber o meu milagre antes do que todo mundo. O Boaz pergunta: quem que é aquela ali? Aquela catadora de espigas. Ela é a nora de Noemi. Ela é aquela moabita, sabe, a moabita. Mas está trabalhando aqui o dia todo. Não parou sequer um minuto. Não encontrei ela sequer um minuto sentada. Meu Deus. O Boaz fica impressionado com aquilo ali. Ele sabia que ela era uma moabita. Ele sabia que existia um decreto contra ela. Mas ele, sabe, como uma representação de Deus, e ela uma representação da humanidade, ele libera uma palavra pela declaração de fé que ela havia feito lá em Moabe ainda. E ele vai entrar com favor imerecido na vida dela. Tipo aquilo que Deus fez por nós. Nós não merecíamos a salvação, merecíamos a condenação. O Senhor interviu a nosso respeito, mandou seu Filho Jesus Cristo para a cruz do Calvário e disse o seguinte: agora sim, vocês não mereciam, mas vocês têm acesso ilimitado na minha presença. Aleluia! O versículo 8 diz assim: disse então Boaz a Ruth, Deus falando conosco: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura e nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. O desejo de Deus é que a gente fique próximo dele, não vá embora não. Não se afaste mais do caminho dele. Pelo amor de Deus, fica nesse ambiente, que esse ambiente vai poder te dar o suprimento necessário para a vida toda. Versículo 9. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela estava lá dependendo de favor, de migalhas. Mas de repente, uma declaração de fé muda tudo. Uma conexão com a pessoa certa muda tudo. E de repente chega o senhor daquela fazenda e diz o seguinte: eu ouvi falar a teu respeito. Eu quero dizer para você que você tem liberdade de colher em qualquer lugar dessa fazenda. E tem mais uma coisa, eu estou garantindo agora, eu estou escrevendo, a minha palavra aqui nesse lugar é uma lei. Eu estou escrevendo a teu favor que homem nenhum vai tocar em você. Ai, meu Deus. Quando a gente fala em proteção de Deus, a gente não tem consciência do que é ter um Deus, sabe, poderoso nos protegendo. Às vezes a gente fica pensando o seguinte, né? Quando a gente é criança, arruma uma briga na escola, o que a gente fala? Eu vou chamar o meu irmão, hein? Eu vou chamar o meu irmão. Eu vou chamar o meu irmão. E olha que o meu irmão era mais velho do que eu, 1 ano e meio. E, né, irmão mais velho com o irmão mais novo sendo caçula, cara, né? Sempre dá ruim pro irmão mais velho.
E de repente, né, quando eu arrumava a confusão, eu dizia, vou chamar o meu irmão mais velho, hein? Vou chamar, e os pessoal não acreditavam. E de repente, né, lá vinha o meu irmão mais velho, né? Tá vendo aí, chegou o meu irmão. A gente ia na corrida e o pau pegava. Por quê? Porque eu tinha proteção do meu irmão mais velho. Agora pensa se o negócio fosse muito mais sério, eu dizia assim, eu vou chamar o pai. Eu vou chamar o pai. Se der rolo, eu vou chamar o pai. Um dia, eu estava no colégio, e eu vim para Navegantes, e arrumei confusão por causa de menina. Fui estudar de manhã, os caras me cercavam, né? Vim de Itajaí para Navegantes, primeira semana de aula, os caras me cercavam, tudo que era aula, né? Batia o sino da primeira aula, da segunda eles me cercavam, na hora de ir embora, eu já não sabia mais para onde correr. E eu falei para eles, eu vou chamar meu pai. Eu vou chamar meu pai. E um dia o pai veio me buscar, me chamou para brigar com eles. Gente, correram tudo. Por quê? Porque eu tinha a proteção do pai. Existe uma proteção de Deus sobre a tua vida. Quando você faz uma declaração de fé a respeito dele, ele muda um decreto que existia contra você, existia uma sentença contra você, ele rasga essa sentença e diz, eu vou abençoar o meu povo por causa da declaração de fé que ele fez a meu respeito. Ei, tem proteção de Deus, ninguém toca em você. Ah, pastor, mas é enfermidade. Ei, o nosso Deus é superior a qualquer tipo de enfermidade. Ah, pastor, mas a economia. Ei, o nosso Deus diz que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ah, pastor, mas e os problemas que a humanidade tem sofrido? Não tem problema, existe a nosso favor uma palavra de vitória. Ah, pastor, mas a igreja está se acabando. A Bíblia diz que no final dos tempos, sabe, muitos se esfriariam na fé. A igreja é um fracasso, ela é fadada ao fracasso. Ei, eu quero dizer para você que isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia me mostra, João tem uma visão no Apocalipse, ele via homens, inúmeros homens e mulheres, povos de todas as tribos, línguas e nações, que era impossível contar. Eles estavam vestidos de branco, purificados por Cristo Jesus. Eles eram os vencedores da grande tribulação, eles eram os vencedores dessa terra. Ei, o teu futuro já está garantido, a tua vitória já foi garantida, Jesus já escreveu a tua vitória. Segura um pouco mais, aguenta um pouco mais, Deus vai te abençoar. Aplauda o Senhor Jesus, faz barulho, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Obrigado, Luiz. Aleluia. No versículo 10, ela se prostra. Ela se prostra. Ela olha para Boaz e diz, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para tu achar graça em mim? Sendo que eu não merecia, se tinha tantas outras pessoas que tu poderia abençoar, e tu faz isso por mim? E Boaz responde no versículo 11, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Ela tinha um decreto assinado contra ela. Talvez você tenha algumas sentenças aí que são contra você. Mas Deus sabe o que está sendo gerado dentro do teu coração. Fica de pé, por favor. É um decreto contra você. E Deus está dizendo, eu conheço a tua história. Ele disse para Ruth, eu sei que você abandonou aquela terra. Abandonou a tua roda de convívio. Abandonou aquelas pessoas que te davam prazer momentâneo. Que tinham prazeres que passavam tão rápido. Eu sei que você abandonou para vir para uma terra que você não conhecia. Ei, vai chegar um tempo que seja esse dia hoje, que seja esse momento agora, que Deus possa falar a teu respeito essas mesmas palavras. Sabe por que eu estou te abençoando? Porque você renunciou, sabe, uma cultura. Sabe por que eu vou te abençoar? Porque você renunciou a uma roda de amigos.
Porque você renunciou a algumas paixões que estavam tão entranhadas dentro do teu coração, e que isso era uma prática cotidiana no teu dia a dia, mas você resolveu viver uma vida e caminhar para um lugar que você não conhece, que você nunca viu, mas que você sabe que é o lugar em que você jamais deixaria, o lugar que você jamais deixa de estar, que é na presença de Deus. A gente não vê para onde a gente vai. A gente não sabe para onde a gente está caminhando. Mas esse é o melhor lugar que a gente pode ir. Essa é a melhor escolha que a gente pode fazer. Essa é a melhor decisão que a gente pode tomar. E a decisão que está ardendo no teu coração hoje é você dar um sim para Jesus. É você dizer: Deus, eu quero poder andar com essas pessoas. Eu quero poder me relacionar com esse tipo de gente que muda o meu destino, que destrava o meu destino, que transforma a minha vida, que transforma a minha família. A gente vive num meio em que falar de separação é muito normal. Se não der certo com esse, tenta com mais um. A gente vive num meio em que uma mulher que já é adulta, ela não precisa esperar em Deus para Deus mandar uma pessoa especial. Ei, esse tipo de gente, ele vai conseguir alguma coisa? Até vai, não tem problema. Mas eu quero dizer para aqueles que confiam, para aqueles que renunciam, para aqueles que se entregam de corpo e alma, pode ter certeza, sabe, a bênção do Senhor vai vir de uma maneira muito rápida. Aquilo que Deus tem preparado nem se compara. Existiam muitas servas lá catando, muitas. Existiam muitas servas catando espigas, mas foi o Ruth que se torna a primeira dama. Existem muitas pessoas que talvez você conheça, que são os modelos de religião, são os modelos de crente, são os modelos de espiritualidade. Ei, Deus está te chamando você para um tempo de intimidade. Esses modelos estão fracassados. Esses modelos vão continuar catando espigas. E Deus vai preparar algo sobrenatural e muito maior para você, para a tua família, no teu casamento, na tua vida emocional, na tua vida sentimental. Ei, tem muito mais de Deus para você. Tem muito mais de Deus para você. Talvez você não está vendo, mas Deus preparou para você. Aleluia.